Inferno astral. Será que realmente existe ou você está culpando ele porque não quer encarar a verdade? Olá, eu sou a Amanda Maragno, astróloga e terapeuta, e como o meu aniversário está chegando, vamos falar sobre inferno astral, que é conhecido como esse período justamente antes do aniversário, né? Uns 30 dias ali antes do aniversário. E muitas vezes na minha vida eu realmente via épocas tensas, complicadas antes do meu aniversário, então eu colocava a culpa realmente no inferno astral. Só que depois que eu comecei a estudar astrologia, eu descobri o quê? Inferno astral é um dito popular. Na verdade, isso não existe e é muito conhecido aqui no Brasil. Em outros países nem se fala disso. Muitos países, né, nem se fala disso. Então, ele se popularizou principalmente aqui no Brasil. E não tem nenhuma explicação astrológica que diga que antes do seu aniversário você passa aí por uma onda de azar. Então, realmente são crenças e isso a gente pode mudar, né? As nossas crenças. E uma coisa que realmente me fez mudar, me fez aliviar esse período foi entender melhor, né, essas questões astrológicas e considerar esse período antes do meu aniversário como um encerramento de um ano, de uma fase. Então, assim, esquece essa coisa de que 31 de dezembro é o final do ano. O final do ano é esses dias antes do seu aniversário. O seu aniversário, ele é o marco do início de uma nova fase para você, o início de um novo ciclo. Então, é nesse momento que você deve parar e refletir. Será que eu dei os passos na direção que eu queria? Será que eu realmente mudei, melhorei a minha vida, evoluí um pouquinho? Ou realmente estou continuando empurrando tudo com a barriga, né? Estou deixando a vida me levar, não estou agindo, ou estou deixando que os outros me dominem, estou sendo dominado, né? Não estou realmente sendo o líder da minha própria vida, na verdade, o protagonista da minha própria vida. Então, essa fase, talvez você se sinta mal, né, ou passa por uma leva de azar, porque justamente você não está parando para olhar para sua vida e vendo aquilo que você precisa mudar, vendo aquilo que você precisa melhorar. É por isso que realmente comece a observar dessa forma e fazer essas mudanças necessárias, né? Na verdade, um período que poderia ser mais parecido com o inferno astral talvez seja justamente quando você tem o Sol passando pela casa 12 do seu mapa, né? Então, no meu caso, eu tenho um ascendente em Aquário. Então, quando o Sol está ali em Capricórnio, que seria uma fase mais de reclusão, assim, porque a casa 12 ela é uma casa mais de isolamento e é uma casa um pouquinho mais tensa, que podem vir ali traumas, medos, bloqueios, essas coisas. E para mim, assim, é realmente, assim, quando o Sol tá ali em Capricórnio, né, que é final do ano, início do ano do calendário gregoriano, né, no caso, então, dezembro, janeiro, eu tenho umas fases assim bem altos e baixos, sabe? Então é realmente um período que eu busco não estar tanto festa, tipo, nunca gostei de Réveillon, sabe? Então é uma coisa assim que eu gosto de ficar mais na minha, mas também não é nada assim, ó, acontece uma leva de azar. Às vezes, depende do que você tem também ali na casa 12, né? Pode sim ser um período mais complicado que vai ativar alguns padrões na sua vida, mas na verdade não existe, então, o inferno astral e também não quer dizer que quando sempre que o Sol estiver na casa 12 você vai passar por um momento mais difícil, mas existe uma tendência que pode ser isso, ou às vezes também pode ser que quando algum planeta passa em cima de algum outro planeta seu, que também é um pouco mais tenso, que você não lida bem, tipo o Sol, né? Ele vira uma vez por ano, ele dá a volta completa no mapa. Então, digamos que você tem ali um planeta que você não lida bem com aquele planeta. Digamos que a sua Vênus, vamos até por um planeta benéfico. A sua Vênus você tem ali na casa 6, por exemplo, e quando o Sol está passando pela casa 6, então, perto dessa Vênus, pode ser que você sinta uma fase que é mais complicada, porque na verdade talvez seja um sinal de que você não está se valorizando, que você realmente não está ali se permitindo viver as relações, o amor, os prazeres da vida, né? Então pode também ser uma ativação desse tipo. Quando a gente nega um planeta, a gente também pode sentir, o Sol dá uma ativada ali. Então existem momentos que você pode sentir isso e pode ser que se repita todo ano até você pegar e virar a chavezinha. Então, por isso que é importante você conhecer o seu mapa e você estar atento também aos trânsitos planetários, né? Porque os planetas, eles estão passando ali pelo seu mapa
todo ano, né, existe o Sol passando ali, dando uma volta completa, a Vênus, ela também dá uma volta completa todo ano, Marte demora 2 anos para dar uma volta completa, Júpiter muda todos os anos de signo, então fica um ano em cada signo, mais ou menos. Tem mais Mercúrio, ele também dá uma volta completa em todo o ano, né? Então, assim, você vai observando, vai vendo como que esses planetas ativam a sua vida. E pode ser que tenha alguma coisa aí que coincide, que perto do seu aniversário tem alguma ativação que você não lida tão bem, mas assim, não adianta colocar a culpa no inferno astral porque ele é só um dito popular. Existem também os trânsitos mais pesados de Saturno, por exemplo, né? Por exemplo, entre os 28 e 30 anos, você passa pelo retorno de Saturno. Então, também existe uma tendência de serem anos, períodos mais tensos, né? Principalmente se ele toca ali outros planetas no seu mapa. Quando o Saturno também está no seu ascendente, é um pouco mais complexo, ou também na casa 12, né? Então, são fases que podem ser mais tensas. Plutão também, né? Considerado, se está pegando ali em cima de algum planeta seu, ou do ascendente mesmo, também pode ser um pouquinho mais tenso, porque são planetas mais complexos e eles podem trazer mais tensões e como se você sentisse uma cobrança maior na sua vida. Por isso que é interessante você ter essa consciência dos posicionamentos no seu mapa para entender essas fases, né? E quando você estiver passando por um momento difícil, principalmente nessa fase antes do seu aniversário, ao invés de se culpar, de colocar por que tudo está errado na minha vida, se pergunta, o que será que eu preciso mudar para realmente eu me sentir melhor? O que o universo está querendo me mostrar que as coisas não estão fluindo tão bem e que eu posso fazer nesse meu novo ciclo para que a minha vida seja muito mais leve? Então comece a conversar mais com o universo, com os planetas até, né? E não só pedindo, né? Porque a gente tem que agradecer também pelas coisas que a gente já tem, que a gente já conquistou e realmente buscar entender, ok, Saturno, estou entendendo que eu realmente sou desorganizada, que eu preciso aqui colocar mais meus pés no chão, encarar a realidade como ela é, estruturar o meu negócio, estruturar a minha vida, me planejar, porque eu quero morar fora, então eu tenho que separar o dinheiro direitinho, não sei o quê. Então você começa a realmente ter uma relação com os planetas e entender o recado deles, ao invés de somente culpar eles, porque os planetas eles não têm culpa de nada. Eles só são correspondências no céu. Então, o que acontece no céu, acontece na Terra. Mas não quer dizer que eles estão lá fazendo alguma coisa que está complicando a nossa vida. Eles não estão lá dizendo, nossa, a Amanda esse ano aqui, ó, ela vai sofrer. Nós vamos colocar muita coisa ruim na vida dela para ela se sentir mal. Não, os planetas não fazem isso. Fiquem tranquilos. Então, é você que precisa integrar os planetas. E isso tem muito a ver também com os planetas na sombra, né? Que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, que tem bastante correlação com a sua cartografia. Então, quanto mais você nega um planeta, você tem dificuldades com o planeta, mais difícil tende a ser uma viagem que você faz para algum lugar onde você tem a linha daquele planeta. Por isso que é sempre importante você ter consciência do seu mapa, da sua vida. Então, todo mundo deveria estudar astrologia para realmente se conhecer e aproveitar os melhores trânsitos e também ter consciência de que a vida nem sempre vai ser leve e que a gente pode pegar os limões, né, e fazer uma limonada. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham refletido ali, trazido alguma reflexão para vocês levarem para o ano, né, de vocês e quem sabe até comecem a considerar muito mais também o aniversário de vocês como um novo ciclo de verdade, ao invés de considerar o calendário gregoriano do dia 31 de dezembro.